de julho de 2013. Seleção brasileira dá show no Maracanã. Vence a Espanha e conquista o tetracampeonato da Copa das Confederações. Buffon defende 3 pênaltis e Itália fica com a terceira colocação após empatar em 2-2 com o Uruguai. Num jogo de baixo nível técnico, o São Paulo perde do Flamengo em Uberlândia num único amistoso antes da retomada para o segundo semestre. Corinthians tenta recuperar o bom futebol, deixar a 13ª colocação no Brasileirão e conquistar pela primeira vez a Recopa Sul-Americana. O Palmeiras tem a semana inteira para treinar e se preparar para o jogo contra o Oeste, sábado, em Presidente Prudente. E mais, Fórmula 1, num festival de pneus furados, Nico Rosberg desbanca os líderes da competição e fatura o Grande Prêmio da Inglaterra. E aí, se liga, porque o Gazeta Esportiva tá bom demais e começa agora! Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Eu estou chegando à conclusão de que o Brasil realmente está mudando. Não só pelas manifestações que a gente tem visto nas ruas, que têm sido constantes, claro, obviamente, tirando o vandalismo de lado, mas a grande massa tem exercido democraticamente o seu direito de protestar. E aí eu ficava muito chateado quando via a execução do hino nacional e muitas vezes as pessoas gritando o nome de torcida organizada, fazendo qualquer outra coisa do que não prestar atenção no hino. E de repente os torcedores começam a cantar o hino em todo o estádio, em plena voz. Os jogadores você observa cantando o hino nacional. E aí você vê o torcedor em casa apoiando a seleção brasileira em praticamente todos os jogos. Num passado muito recente, as coisas não funcionavam assim. A seleção jogava em casa e não se sentia em casa. As pessoas eram passivas diante dos problemas. E de repente você vê essa união, né, entre as pessoas em torno do país e que acaba refletindo também no futebol. A seleção teve um doping psicológico muito grande com esse comportamento do torcedor que em nenhum momento negou apoio em qualquer jogo da Copa das Confederações e o Brasil enquadrou a Espanha ontem de uma maneira surpreendente. É verdade que contou um pouco com a sorte de fazer um gol logo de cara, aos 93 segundos, mas teve méritos. A seleção fez a melhor partida dos últimos tempos e, convenhamos, ganhou confiança. E o torcedor ganhou um time. Hoje a gente sabe quem é a seleção brasileira, do goleiro ao segundo atacante. E é um time que pode brigar pela Copa do Mundo. Ainda há o que melhorar, mas está entre os candidatos. Ganhou muita confiança com tudo isso. Flávio, boa noite. Boa noite, Celso, Anitta, amigos do Gazeta Esportiva. O time saiu do zero, começou a subir, a criar uma cara de time, não tinha time, agora já tem, mas é muito cedo para fazer qualquer tipo de prognóstico. O fato de ter vencido a Espanha não significa que é melhor que a Espanha, ao contrário. Claro. A Espanha continua sendo campeã do mundo. Eu tenho citado aqui, quando o Corinthians ganhou do Chelsea, logo depois que ele foi campeão, o Corinthians foi campeão do mundo, ele veio jogar em São Paulo e perdeu da Ponte Preta. Mas ele continuou sendo campeão do mundo e a Ponte Preta continuou sendo a Ponte Preta. É uma comparação que não tem a ver, porque a seleção brasileira é muito grande, mas ainda muita coisa para ser feita. Avançou, andou, mas é diferente. Copa das Confederações não é Copa do Mundo. A Copa do Mundo é uma coisa muito maior. Foi bom sair de onde estava, mas é muito precipitado tentar fazer qualquer tipo de euforia. E aí eu falava das manifestações e novamente ocorreram manifestações, né, antes de um jogo da Copa das Confederações. Outra vez também, infelizmente, houve confronto entre policiais militares e manifestantes, mas essa manifestação não tinha tantas pessoas como em outras manifestações, apenas o registro. Momentos antes do jogo, o clima ficou tenso nos arredores do Maracanã. Muito bem. Vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.net. Você acha que a seleção do Felipão está pronta para a Copa do Mundo? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Celso. Hoje a gente tem um time. Até a Copa do Mundo precisa ganhar mais conjunto e mais cara mesmo, né? Mais entrosamento e tudo mais. Mas vemos com bons olhos. Já existe um otimismo que não existia no passado. Andou 50%. Está muito longe ainda. Tem muita coisa para fazer. Muito bem.
No Vale do Anhangabaú, em São Paulo, nem o clima chuvoso afastou o público que compareceu em massa para assistir o jogo e torcer pela seleção. Alexandre Silvestre esteve lá e mostra pra gente como foi. Alegria, criatividade, otimismo. Esse era o clima no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo, antes da final. Porque essa taça vai ser nossa? Com certeza já é nossa e vai ficar aqui no Brasil. Mas a Espanha não é mais time que o Brasil, não? E nada, é 11 contra 11. O Brasil é o melhor, pô. Vamos ganhar, Brasil, Brasil. Tosa do Ronaldinho vai ser quanto? 3-2. 2 gols do Fred e 1 do Neymar. É 2-1. Eu quero 2 gols do Fred e 1 do Neymar. Não é piada não, né? Não é piada. 2 do Brasil. 2 do Fred e 1 do Neymar. Tá falando sério? Seríssimo, seríssimo. Patriotismo também na execução do hino nacional brasileiro. Assim que a bola rolou, o povão foi ao delírio, com Fred. No finalzinho do primeiro tempo, nova explosão de alegria, graças a Neymar. O que você está achando do teu sósia, Neymar Cover? Graças a Deus, tá torcendo muito para ele fazer o gol, muito feliz. Confesso que no segundo tempo eu deixei o trabalho em segundo plano e fiquei mais ligado no jogo. E comemorei o terceiro junto com o pessoal ali da grade. Logo ao lado estava a Dona Zica, torcedora símbolo, vestida de Brasil e brava com o juiz. Não foi pênalti, não? Não nada, o juiz é um banana. Vamos lá, Júlio César vai pegar, hein? Quem sabe? Pega, filho. Pega, bateu. Pra fora! Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Zicou direitinho, hein, Dona Zica? A Espanha não saiu do zero e a goleada brasileira arrancou grande emoção do torcedor. Explique as suas lágrimas. De vitória, de felicidade, de luta. Não tem nem palavra. Eu estou esperando o 4, mas valeu. Só alegria, só alegria. Vê essa turma aqui reunida, você não vê agredindo ninguém, todo mundo curtindo, brasileiro unido. Isso é lágrima de vitória. Tá bom. Aí o Brasil desbanca os espanhóis, os melhores do mundo, ganhamos 3-0. O Brasil é campeão da Copa das Confederações, para a alegria do povo brasileiro em todo o país, inclusive aqui no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. E agora que venha a Copa do Mundo! É nossa! É nossa! Essa ainda não é! 14 é nossa! Vamos detonar, não tem pra ninguém! E num jogo de baixo nível técnico, Ney Franco mudou quase o time inteiro no segundo tempo e o São Paulo perdeu na estreia de Mano Menezes no Flamengo por 1-0. Veja o gol. Em Uberlândia, Flamengo e São Paulo disputaram uma partida amistosa para aquecer as turbinas antes da volta do Brasileirão. No primeiro tempo, o rubro-negro carioca quase saiu na frente, depois que Marcelo Moreno driblou o Rogério Ceni, mas chutou para fora. As duas equipes chegaram a alternar bons momentos na etapa inicial, mas foi no segundo tempo que o jogo esquentou. O goleiro Denis até pegou essa cobrança de pênalti do lateral Léo Moura. Mesmo depois de desperdiçar a penalidade máxima, o Flamengo não se abateu na partida e chegou ao gol da vitória. Paulinho fez bela jogada e deixou Marcelo Moreno livre para marcar. Final, Flamengo 1, São Paulo 0.
A questão do resultado, para a gente, no jogo de hoje, ele fica em segundo plano porque a gente queria colocar a nossa equipe em atividade. A equipe nossa que fez a primeira parte, né, com o Flamengo, está ali a base da equipe que joga na quarta-feira. Logicamente que ali falta Lindo Lúcio, né, falta o Luiz Fabiano, faltando o Denilson, o Ayrton, que é uma opção também, mais o Jadson, que está na seleção brasileira. Mas a gente precisava de fazer, nesse final de semana, um jogo-treino. E esse jogo contra o Flamengo veio no momento certo, embora a gente tenha feito o deslocamento, né, mas a gente saiu no mesmo dia no nosso CT. Acho que foi, né, um bom jogo nesse sentido. A gente errou muitos passes hoje. Hoje deu nítido que a gente errou muito passe. Trabalhar um pouco mais a bola, ter um pouco mais de calma. Sei que a torcida quer que a gente vai toda hora pro gol, mas infelizmente o futebol aí tem a parte tática que a gente não pode agredir muito. Então a gente tem que ter calma um pouco, trabalhar um pouco mais a bola. Futebol internacional. Antes de enfrentar o Atlético Mineiro, o News Old Boys decidiu nesse final de semana a grande final do campeonato argentino contra o Vélez Sarsfield, campeão do torneio inicial. E o adversário do Galo se deu mal, viu? Vamos ver o gol que deu o título nacional ao Vélez. A final do campeonato argentino, decidido nesse sábado em Mendoza, foi uma reedição das quartas de final da Libertadores desse ano. Mas quem venceu dessa vez foi o Vélez Sarsfield, com esse gol de Lucas Prato aos 8 minutos do primeiro tempo. Vélez, campeão argentino 2013. A Argentina voltou a ter um jogo decisivo, tem o torneio inicial e o torneio final, só que eles ganham classificação para competições internacionais, mas o título é decidido no único jogo, dessa vez no estádio de Mendoza, estádio lindíssimo. Na Copa de 78, o Brasil jogou 2 vezes nesse estádio. Jogou contra o Peru e contra a Polônia, por isso chama esse estádio mundialista. E o Vélez, então, é o campeão nacional da Argentina. Eu acho mais legal assim. Esse negócio de 2 campeões era meio complicado. Campeão da abertura, campeão do encerramento. Na verdade, apertura e clausura. Agora inicial e final. São do campeão do primeiro turno, campeão do segundo turno e os dois se enfrentam numa decisão. Para mim não é a melhor das fórmulas, né? Turno e retorno, o melhor vence, acabou, mas tudo bem, vai já um progresso na Argentina. Para quem tinha 2 campeões por ano, agora pelo menos vai ter um, né? Um grupo formado pela Frente Nacional dos Torcedores organizou no último sábado uma manifestação contra o presidente da CBF, José Maria Marim, e também o presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo Del Nero, aliado de Marim no comando do futebol brasileiro. Veja na reportagem de Luiz Henrique Gurian. MASP, Museu de Arte de São Paulo, um dos principais berços da cultura brasileira e mundial, se transforma em palco de manifestações. Tem grupo para todos os gostos. Este pede a prisão dos mensaleiros. Este aqui, Renan Calheiro, fora do Senado. Este pede para que seja investigado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E esse aqui pede a saída de José Maria Marim, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, e Marco Polo Del Nero, da Federação Paulista de Futebol, do comando. Chega de corrupção, faixas, cartazes, banda e fecha a Avenida Paulista. Passa o tempo e chegam os deslocamentos. A FNT, Frente Nacional dos Torcedores, canta e caminha. Quer mudar o destino do futebol. O principal centro financeiro do país para ouvir aquilo que a Frente Nacional dos Torcedores tem a dizer. O representante, o líder da manifestação, diz que a história não começa e para por aqui não. Tem muito mais pela frente. Próximo passo qual que é? Tem muito mais. A gente está concluindo a primeira etapa do Fora Marim, mas tem muito mais. A gente vai derrubar o Zé Medalha, esse filhote da ditadura, e a gente vai conseguir aprovar a regulamentação desportiva PEC 202. E a gente não quer o Del Nero também. Basta de Del Nero, Fora Marim. É preciso oxigenar, renovar a CBF e a Organização de Esporte. É preciso aprovar a regulamentação esportiva. A dispersão do movimento acontece depois dessa parada em frente ao condomínio de José Maria Marim, na região dos Jardins, com promessa de volta. A frente vai voltar! A frente vai voltar! Muito bom, eu concordo plenamente com essa manifestação. Esse Marim, esse Marco Polo Del Nero tem que pular fora, que ninguém se iluda com o resultado da seleção. Eles não têm nada com isso. Eles estão no futebol há muito tempo e não fizeram nada que presta. Então,
área com eles, perfeito, que continue as pressões, temos que limpar o nosso futebol, efetivamente. Até porque representam o que há de mais ultrapassado e anacrônico dentre outras coisas, no futebol brasileiro. Liga Mundial de Vôlei. Em jogo de pouca inspiração, a seleção brasileira errou muito e perdeu da França por 3-1 no sábado no ginásio do Ibirapuera. Essa foi a primeira derrota do Brasil, que até então era a única equipe invicta na competição. Acompanhe. Ginásio lotado. 11 mil pessoas no Ibirapuera para o segundo duelo contra a França. Reparem nesta cena. Bernardinho irritado. Algo comum durante toda a partida. Os erros do sexteto brasileiro deixaram o treinador pra lá de nervoso. Mas o time do novo ciclo olímpico tem também as suas virtudes. Por exemplo, 2 levantadores de altíssimo nível, Bruninho e William. Lucarelli, 21 anos e talvez a maior revelação do vôlei nacional. Mas o nome da partida foi Negapé. O camisa 12 da França marcou 26 pontos em todo o jogo. Entre muitos, mas muitos erros, a atuação brasileira foi apagada e instável. A equipe decepcionou e o time azul, comandado pelo levantador brasileiro Rafael, levou a melhor. 3-1, 29-27, 23-25, 25-22 e 25-19. Acho que a gente errou pouco saque, a gente botou muita pressão na recepção. O Brasil, acho que perdeu um pouquinho o ritmo no ataque, e aí aos poucos a gente foi conseguindo neutralizar esse ponto que é o mais forte do Brasil, sempre foi considerado, né, a arma mais importante. E depois dessa inesperada derrota, a seleção se prepara agora para confrontos duríssimos na sequência da Liga Mundial, contra a Bulgária e Estados Unidos. Assumir responsabilidade seria muito fácil, porque A, B ou C jogaram abaixo, seria muito simples dizer isso, mas se isso aconteceu é porque certamente eu não consegui colocar ou preparar a equipe da forma que ela deveria estar. Então a responsabilidade, obviamente, é toda minha. Eu acho que a minha gestão também não foi boa, por isso da montagem, do ajuste. Mas a Bulgária tem os maiores, se não o melhor atacante da Liga Mundial, que é o Sokolov, um oposto que na Olimpíada jogou muito bem. Enfim, é um time que é baseado no saque e no ataque, é um time pesado, de bloqueio também, taticamente jogando melhor do que vinha jogando anteriormente, né? Cresceu na Liga Mundial no passado, na Olimpíada jogou uma boa Olimpíada e vem aí com uma boa campanha na Liga Mundial. Perdeu para os Estados Unidos agora, que é outro grande time também. E de segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem Super Esporte aqui na telinha da TV Gazeta. Veja os destaques do programa dessa terça com o Thiago Oliveira. E aí, Anitta, fala turma ligada no Gazeta Esportiva. Olha só, hein, seleção campeã da Copa das Confederações. E claro que a gente continua falando mais do desempenho dos jogadores e o futuro da seleção de Luiz Felipe Scolari. Hora de falar da Recopa, com o primeiro jogo entre São Paulo e Corinthians. Libertadores volta à ação também com o Galo encarando o News Old Boys e muito mais. Então, espero por vocês amanhã, meio-dia, com o nosso Super Esporte. Muito bem, e você que acompanha o Gazeta Esportiva, fale com a gente, mande sua mensagem, dê um alô aí pelo nosso Twitter, @Gazesportiva, pelo meu, @Anita Pasques, pelo do Celso. @Celso Cardoso. Pelo do Flávio. Flávio Prado, JPGZ. Muito bem. E visite também nosso canal no YouTube, reveja o programa ou veja lá as matérias que você tem vontade, youtube.com/A Gazeta Esportiva TV, e no Facebook visite a nossa página que é facebook.com/G Esportiva Net. Fala, Celso. E visite também os nossos blogs no gazetesportiva.net, o meu na cara do gol e o do Flávio no mundo da bola. É isso aí. E deixar também um abraço para um corintiano que está sempre ligado no Gazeta Esportiva, chamado Roberto. Então, Roberto, um abração. Intervalinho, jogo rápido aqui no Gazeta Esportiva, e daqui a pouco o atacante Allan Kardec é apresentado como novo reforço do Palmeiras. Paulinho confirma que vai para o Tottenham e nem joga a Recopa. Tem também as notícias do São Paulo. Não saia daí. São Paulo fecha treino e Luiz Fabiano abre o jogo. Simplesmente foi para esclarecer o que a gente tinha que esclarecer. Não importa qual é seu esporte favorito, o time que você torce, os lances que você acha mais bonitos. Não importa qual é a sua turma, você está convidado para fazer parte da turma do Super Esporte. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia.
Bem-vindo ao Manual do Homem. Desodorantes comuns podem causar danos nada agradáveis. Cuide bem das axilas com o antitranspirante Dove Men Care. Ele evita o suor e protege a pele com 1/4 de tecnologia hidratante. Potente contra o suor. Não irrita a sua pele. 1918. São Paulo. Aos 29 anos, o advogado Casper Libero adquire um jornal de tiragem limitada e de pouca repercussão e o transforma num marco da imprensa brasileira. Em pouco tempo, a Gazeta se torna um dos principais jornais da cidade. E por São Paulo, Casper se arrisca. Durante a Revolução de 32, defende ativamente a causa e por isso é exilado. Anistiado 2 anos depois, ele retoma o jornal e alcança a maior tiragem diária da época, 100 mil exemplares. Com a indenização recebida, constrói uma nova sede para a Gazeta, o Palácio da Imprensa. Você está assistindo Gazeta Esportiva. A máquina vai cair no samba. Alô, alô, acadêmicos da máquina! O desfile vai começar! E para conduzir essa festa, ela resolveu abduzir ninguém menos do que Luiz Antônio Feliciano Marcondes, o neguinho da Beija-Flor. A Máquina, nesta terça, 11h30 da noite. As melhores músicas, os melhores shows, os melhores prêmios do que você quer. Gazeta FM. Curiosidades do Brasileirão. Os atleticanos vibraram e comemoraram muito em 19 de dezembro de 71. Nesse dia, o Clube Atlético Mineiro se consagrou como o primeiro grande campeão brasileiro e entrou para a história do futebol nacional. Curiosidades do Brasileirão, na TV Gazeta 1. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Caminhoneiros fazem protestos em São Paulo e bloqueiam rodovias. Entre as reivindicações está a diminuição da tarifa do pedágio. E devido às manifestações, a segunda-feira foi muito complicada para quem precisou utilizar algumas das principais rodovias que cortam a capital. Via Anchieta e Castelo Branco ficaram congestionadas durante boa parte do dia. E após a série de protestos, a aprovação do governador Geraldo Alckmin e do prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, despencam, segundo pesquisa Datafolha. E ainda é divulgada a imagem do suspeito de ser o autor do disparo que matou um menino boliviano de 5 anos durante um assalto na zona leste de São Paulo. E começou a funcionar o primeiro trecho da faixa exclusiva na Marginal Pinheiros. Mesmo com as placas que informam o horário de funcionamento e a orientação dos agentes da CT, muitos motoristas ainda invadem a faixa. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva. E eu espero por você, hein? Até já! Vanderlei Luxemburgo não é mais o técnico do Grêmio. Agora à tarde, o tricolor gaúcho anunciou no Twitter que o Renato Gaúcho é o novo treinador. A demissão de Luxa aconteceu na manhã de sábado, pouco antes do amistoso em que o Grêmio venceu o Caxias por 1-0. Após 1 ano e 4 meses, Luxemburgo deixou o tricolor gaúcho sem ganhar nenhum título. Não conseguiu sequer chegar nas finais do Campeonato Gaúcho em 2012, nem em 2013. Foi eliminado também na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana, Libertadores e teve como melhor resultado um 3º lugar no Campeonato Brasileiro do ano passado. Ele comandou a equipe em 91 jogos, foram 52 vitórias, 21 empates e 18 derrotas, com um aproveitamento de 64,8%. Celso e Flávio, por que o Luxemburgo está nessa fase assim? Ele não é mais aquele cara que já chegou ao Real Madrid? Nem acho que o trabalho dele no Grêmio foi ruim. Sinceramente, não acho que foi ruim, não. Agora, havia um desgaste, né? Um desgaste entre ele e a diretoria. Porque se você avaliar friamente o currículo dele do Renato Gaúcho, não justifica uma troca, né? Agora, enfim, quando há desgaste na relação com o dirigente, aí não tem jeito, o caminho realmente é a saída. Mas não vejo o trabalho dele como ruim no Sul, não, Flávio. O Luxemburgo ele tem um conhecimento tático muito amplo, mas
faz um tempinho que ele não está conseguindo ganhar títulos, e isso é o futebol brasileiro, ele trabalha dessa forma e fica complicado. Confesso a você que eu não acompanhei tão diretamente o trabalho, até embora o Rio Grande do Sul seja aí do lado, mas a gente tem uma certa dificuldade. Então, não sei exatamente o que aconteceu. Foi estranho, porque se houvesse esse tal desgaste pura e simplesmente, o certo seria a demissão no começo do mês, para que o novo técnico trabalhasse. Foi surpreendente até pelo momento em que aconteceu a demissão. Porque no primeiro semestre, o que o Grêmio teve de importante? Libertadores. O Grêmio não foi tão mal assim. Foi eliminado pelo Independente Santa Fé, tudo bem, mas que é, na verdade, o único invicto hoje da Libertadores América. Então, não jogou mal na maioria das partidas. E o Campeonato Brasileiro acabou de começar. Realmente não faz muito sentido, não, a não ser o desgaste realmente com a diretoria do clube. Palmeiras, o Verdão tem um novo nome para comandar o ataque. Allan Kardec, revelado no Vasco e que atuou pelo Santos e Internacional e pertence ao Benfica de Portugal, foi anunciado e apresentado hoje na Academia de Futebol. Na primeira entrevista, pelo menos no discurso, ele mostrou que tem tudo para conquistar o exigente torcedor alviverde. A semana do Palmeiras começou com a apresentação de mais um reforço para essa temporada. O atacante Allan Kardec, com 24 anos, depois de passar por Vasco, Santos e Benfica, chega ao Palmeiras e, de pronto, recebe uma orientação do presidente Paulo Nobre. Allan, seja muito bem-vindo aqui no Palmeiras, muito boa sorte. E eu peço a você o que eu peço a todos os jogadores que vestem essa camisa. Honre muito essa camisa, Allan, e boa sorte. Obrigado. O Palmeiras me abriu as portas e se mostrou muito disposto a contar comigo no elenco. Então, eu tenho muita vontade de fazer parte disso, fazer o meu melhor no dia a dia, para que o Palmeiras no ano que vem possa retornar para o seu lugar, que é a elite da Série A. A camisa que Kardec vestiu e promete honrar foi a de número 14. E a escolha desse número não foi aleatória. Eu fiquei muito feliz porque o Palmeiras era um clube que eu sempre admirei, desde pequeno, e sempre tentei acompanhar na medida do possível. Então, essa negociação aconteceu e o presidente do Benfica, naquela altura, tinha pedido para que eu aguardasse a chegada do meio do ano, o fim da temporada lá na Europa, porque tinham competições importantes em que a equipe estava disputando. Então, quando isso se encerrou, ele me deixou aberto a negociar com o Palmeiras e eu não tive sombra nenhuma de dúvida de que seria um lugar para que eu pudesse estar retornando ao Brasil com felicidade. O sonho de jogar no Palmeiras, segundo Kardec, é antigo. Perguntaram assim qual camisa que eu teria vontade de jogar e na hora veio o Thierry Henry, porque na época do Arsenal ele jogava com a 14 e eu sempre fui fã desse jogador. Sempre fui fã dele, do Arsenal. Allan Kardec, que assinou o contrato por empréstimo de 1 ano com o Palmeiras, já se apresentou, já está integrado ao elenco, mas ainda não à disposição do técnico Gilson Kleina, que arma sua equipe para enfrentar o Oeste no próximo sábado em Presidente Prudente, mas ainda sem poder contar com o novo reforço do Verdão. Eu aproveitei essas férias aí de um mês que eu tive para poder descansar, recuperar as energias e também renovar meus ânimos, porque agora eu estou muito feliz de estar aqui. E eu acredito que eu preciso de uns dias ainda para treinar, para adquirir o mínimo de forma, para que eu possa estrear sempre bem e fazer o meu melhor papel dentro das minhas características para que possa ajudar o clube. E tem tudo para ajudar. É bom jogador, o Palmeiras ganha reforços importantes para a sequência da Série B, nessa pausa aí para a Copa das Confederações. Realizou algumas contratações, é um Palmeiras ainda mais forte e não me parece tão difícil voltar à elite do futebol brasileiro. A questão já é vislumbrar o ano que vem, montar uma base forte para aí sim no ano que vem só colocar a cereja do bolo, Flávio. O Palmeiras precisava de um jogador com esse perfil, trouxe. Acho que ele era um jogador mais ou menos, jogou com o Neymar, aí não conta, né? Porque com o Neymar a coisa é mais fácil. No Benfica ele não conseguiu jogar. Vamos ver. O Palmeiras está precisando de um jogador para essa posição. Vamos ver o que ele pode fazer. Tomara que ele seja feliz. E voltamos a falar do São Paulo. A equipe inicia a semana se preparando para a primeira partida da decisão da Recopa Sul-Americana contra o Corinthians no Morumbi. O repórter Alexandre Silvestre acompanhou a segunda-feira no Tricolor. O São Paulo fechou o treinamento para a imprensa hoje cedo no CT da Barra Funda. E Luiz Fabiano, o entrevistado do dia, abriu o jogo.
Você pode contar como é que foi a conversa com o Juvenal Juvencio, os detalhes dessa conversa? Ele te serviu um whiskyzinho para te amaciar? Como é que foi isso aí, meu? A conversa eu posso contar, os detalhes não. Simplesmente foi para esclarecer o que a gente tinha que esclarecer. Eu não sabia se o São Paulo queria ficar comigo, o São Paulo não sabia se eu queria sair. Então, foi simplesmente para a gente conversar e acertar e ver qual era o desejo das duas partes. E as duas partes ficou bem claro que era a permanência, então, tudo esclarecido. Mas não tomei nenhum uísque não gosto. Sóbrio, o atacante tricolor promete dias melhores para ele e para o time. Eu tenho meus objetivos pessoais e estou aqui para buscá-los e tentar conquistar e deixar meu nome gravado na história de São Paulo. Me resta 20 meses de contrato, se eu não me engano, e eu vou tentar desfrutar o máximo desses 20 meses. E por que esse São Paulo que tem Rogério Ceni, Lúcio, Ganso, Jadson, Osvaldo e Luiz Fabiano não emplaca? Às vezes não é só nome, às vezes falta algo mais. E esse algo mais a gente vem tentando conquistar, buscar, trabalhar. Esse algo a mais foi visto domingo no Maracanã, exemplo no qual o São Paulo deve se espelhar para encarar o Corinthians quarta-feira no Morumbi, na primeira final da Recopa. A Espanha, que era a grande favorita, era o bicho-papão, era campeão do mundo, campeão da Eurocopa, grandes jogadores, grandes craques, foi atropelada. Por quê? Porque o Brasil deu a vida, correu, lutou. Então, hoje, dizem que o Corinthians está num grande momento, campeão do mundo, campeão do Campeonato Paulista, mas a partir do momento que o São Paulo entrar com vontade, correndo, marcando e não dando espaço, a qualidade do São Paulo também vai aparecer. O último confronto está na memória do torcedor. Derrota nos penais na semifinal do Campeonato Paulista, mas para Luiz Fabiano, essa lembrança não irá influenciar os jogadores. A gente não vive de passado, a gente vive de presente. O que passou, passou. Pênalti é loteria, infelizmente aconteceu, mas passou. Agora é Recopa, é outra coisa, é outro momento. Artilheiro dos gols inúteis, Luiz Fabiano não aceita esse rótulo. Isso é coisa que querem colocar, uma marca que querem colocar em mim. É só olhar os números, ver as finais que eu joguei, toda a minha carreira, ver com o Sevilha aí, quantos gols com a seleção brasileira mesmo. Então, eu tô tranquilo quanto a isso. Isso faz parte. Enquanto o São Paulo não conquistar uma grande coisa e ver um gol do Luiz Fabiano, isso não vai acabar. O Fabiano joga muita bola, mas muita bola. É um tremendo jogador, é um grande cara. Foi muito bom o São Paulo segurá-lo. O Juvenal Juvencio, com aquela soberba dele, num determinado momento, colocou o Luiz Fabiano como se ele... São Paulo está dando uma chance para o Luiz Fabiano jogar, senão ele vai embora. O Luiz Fabiano rapidamente percebeu que tinha um mercado enorme, o que é verdade. São Paulo é um grande time, mas não é o único. E aí, quando o Luiz Fabiano, ok, eu vou aí, foi chamado para conversar. E para a sorte do São Paulo, para a felicidade do São Paulo, ele fica, porque o São Paulo não teria como repor um jogador desse esporte. Belo jogador, gosto muito do Luiz Fabiano. Entendo que ele pode dar muita coisa para o São Paulo ainda. Essa história de gol, não sei o que, isso é coisa de tonto, né? Porque o cara, idiota, né? O cara faz gol. E aí a consequência é outra, ele faz a parte dele. Mas num país que dizia que o Neymar não era jogador para a seleção brasileira, você vai esperar o quê? Então tá tudo certo. Que o Tele Santana era pé frio. O Neymar não prova na seleção brasileira. Não é tudo isso, ele não prova na seleção brasileira. Pois é. Então. As pessoas não conseguem compreender que às vezes elas acertam e às vezes elas erram. Mas você tem que avaliar todo o contexto. As pessoas não conseguem compreender futebol. Isso. E se questionar que o Luiz Fabiano foi suspenso porque reclamou demais com a arbitragem. Aí é um problema disciplinar que até vale a crítica. Até ele sabe. Claro. Agora, como é que você vai falar de um jogador de São Paulo? Eu estou com os números do São Paulo aqui na temporada. O Luiz Fabiano fez 17 gols. É o principal artilheiro do time. O segundo melhor artilheiro é o Jadson, que tem 10. Quer dizer, como é que ele não faz gol? Só faz gol quando não precisa, sabe? Uma bobagem muito grande. A torcida gosta do Osvaldo. Corre. Aí eles gostam. E carrinho de Beck. Beck dá um carreto, tira. É questão de gosto. Sabe, o Luiz Fabiano, o São Paulo acerta em mantê-lo, porque é um centroavante de alto nível. Enfim, e quem não gostaria de ter um jogador como o Luiz Fabiano no time? O desejo da diretoria do Corinthians em contar com o Paulinho na decisão da Recopa Sul-Americana acabou.
Negociado com o Tottenham durante a Copa das Confederações, o volante falou pela primeira vez sobre a transferência para o futebol inglês e, por motivos contratuais, descartou qualquer possibilidade de enfrentar o São Paulo na próxima quarta-feira. Muito emocionado, ele falou agora há pouco no CT Joaquim Grava. Acompanhe. Mas tenho certeza de que foram 3 anos maravilhosos na minha carreira, de conquistas, de trabalhar com pessoas corretas, coerentes e que sempre me ajudaram. O que eu tenho para falar do Corinthians, da torcida, da direção, da comissão, é que até logo, daqui a pouco eu volto. É um trechinho da entrevista coletiva do Paulinho. Amanhã a gente mostra uma matéria mais ampla. Não tinha o menor sentido o Paulinho jogar nenhum tipo de jogo mais. Está negociado, tem que ir embora, tem que cuidar da vida dele. Ele chegou no Corinthians e era no desconhecido, um jogador que era uma promessa do Bragantino, sai um jogador conhecido no mundo inteiro. Deu muito para o Corinthians deu muito para ele. Grana para o Corinthians, ele vai para o Tottenham, tudo certo, deu tudo bem nesse casamento entre Corinthians e Paulinho. E foi tudo muito rápido, né? Depois de um processo no futebol europeu não muito feliz. O Paulinho voltou, pensou até em encerrar a carreira e tudo mais, de repente se destacou no Bragantino, ganhou uma chance no Corinthians. Eu me lembro até que a estreia dele, se não me falha a memória, foi contra o Flamengo na Libertadores de 2010. Toma, o Corinthians foi eliminado. Né? Pois é, já entrou, mas depois houve uma rápida identificação com a torcida corintiana, da maneira dele jogar, um volante que sai para o jogo, marca muitos gols, fez gols importantíssimos. Ele entrou no lugar do Elias, lembra disso? Lembro. Quando o Elias saiu, e agora, como é que faz e tal? E o Corinthians foi muito feliz na reposição e o Paulinho aproveitou bem a chance. Tem sido muito feliz nesse setor do campo. Veja só, a gente pode pegar os últimos jogadores do Corinthians. Teve Christian, o Elias, o Jusilei, que foi parar lá no futebol da Rússia, o próprio Paulinho. Depois contratou esse Denilson pensando na reposição. Quer dizer, o Corinthians... E o Guilherme da Portuguesa. O próprio Guilherme da Portuguesa, quer dizer. E o Paulinho, ele ganhou muita confiança jogando no Corinthians e depois brilhou na seleção brasileira. A vida segue. Não por acaso, foi até o terceiro melhor jogador do torneio e tem tudo também para brilhar lá na Inglaterra. Foi feito um investimento muito alto para ter o Paulinho. Não fazia o menor sentido colocá-lo para jogar contra o São Paulo. É muito dinheiro em jogo. A Recopa não é um torneio importante. O importante é São Paulo e Corinthians. Mas o Paulinho já jogou vários e beleza, tem mais é que seguir a vida dele numa boa. Tem boas condições. O Tottenham é um bom time. Aliás, é o meu time na Inglaterra, o time que eu mais gosto lá, por causa do Gareth Bale. Agora, talvez por causa do Paulinho, né? O Bale deve ir embora. O Liverpool já não está tão bem faz tempo, mas tudo bem, vamos embora. Encerrada a Copa das Confederações, hoje foi o dia de balanço da competição. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, o secretário-geral da entidade, Jeremy Valk, o presidente da CBF, José Maria Marim, e o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, deram uma coletiva de imprensa no Rio de Janeiro, onde falaram sobre as impressões deixadas pelo torneio. O presidente da FIFA, Joseph Blatter, e o presidente da CBF, José Maria Marim, chegaram sorridentes à coletiva de imprensa concedida hoje para apresentar o balanço geral da Copa das Confederações. E pelas declarações dadas pelo comandante da entidade máxima do futebol mundial, todos ficaram satisfeitos. O futebol é feito para conectar as pessoas e nós conectamos pessoas dentro e fora dos estádios. Quando as manifestações que aconteceram fora do estádio são pacíficas, elas são corretas, mas quando há violência é uma questão de segurança para as autoridades locais, não para nós. Eu tenho certeza que no ano que vem teremos uma Copa do Mundo maravilhosa, mas você não pode impedir que existam descontentes quando realiza eventos de grande porte, como Copa das Confederações, Copa do Mundo ou Olimpíadas. Você nunca pode deixar todo mundo feliz, mas nós vamos tentar fazer o maior número de pessoas felizes no país, dizendo que o futebol não traz só entretenimento, mas principalmente emoção e esperança, afirmou Blatter.
Bom, se a seleção em campo mereceu aí nota próxima de 10, a organização recebeu 7 da FIFA e olha, se analisar friamente, Flávio, foi muito ruim a organização. O evento para televisão, tudo bem, ficou lindo, estádio bonito e tal, mas para chegar no estádio, para locais para seleções treinarem, o barro que pegou o Uruguai, e o buraco no campo na Bahia, no terceiro lugar. O buraco no campo. Na gramado ruim. Na arquibancada. Também, gramado ruim, quer dizer, então até a Copa do Mundo, o Brasil tem que melhorar muito, Flávio. Não é esse o objetivo. O objetivo é fazer estádios caros, roubar, isso está sendo muito bem feito, e mostrar um espetáculo bonito para quem está vendo lá fora. Quem vai chegar, o caminho, o legado, isso aí é tudo conversa fiada para enganar e para te enganar. Na verdade, o que eles querem é um espetáculo bonito, mostrar bonitos estádios por dentro. Isso terá, porque a FIFA faz a coisa muito bem feita nesse aspecto. Resultado final da nossa enquete no site gazetesportiva.net. A seleção do Felipão está pronta para a Copa do Mundo? Sim ou não? Sim, 52,3%. O programa de hoje termina aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Um beijo, tchau. Gazeta Esportiva. Oferecimento